Bom dia, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos a este encerramento da Semana Espírita, que nós esperamos que não se encerre por aqui, né? Que as nossas reflexões, tudo que nós vimos, tudo que nós ouvimos aqui, continue dentro dos nossos corações e nossas mentes, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias que precisamos para o nosso progresso, aproveitando tudo que aqui nós aprendemos. Hoje, o centro que nos recepciona é o Centro Espírita Luz e Esperança, o qual nós frequentamos. Esse centro fica na rua Alfredo Lopes, 210, no Jardim Centenário. E ele mantém o Lar Criança Feliz, que é uma instituição de apoio, de amparo a crianças em risco social, a crianças e adolescentes em risco social. Atende, fora do período escolar, né, no contraturno, a mais de 100 crianças e está trabalhando, a partir desse ano também, o fortalecimento de vínculos, que é uma proposta do município, dentro do programa de assistência social, de trabalhar o fortalecimento de vínculos. Então, não apenas as crianças e os jovens são atendidos, mas a família é atendida também, para que eles se conheçam melhor e para que fortaleçam esses vínculos afetivos, esses laços, né, que nós não estamos num lar, numa família, reunidos por acaso, mas sim pelos desígnios de Deus, pela providência divina que nos coloca naquele ambiente que nós precisamos. E eles trabalham com isso, a equipe do Lar Criança Feliz trabalha com esse fortalecimento de vínculos. Tanto que aqueles pais, aquelas mães, né, os familiares que não podem ir durante o dia, são atendidos pelos profissionais, pela equipe técnica, à noite, para que possam trabalhar esses vínculos e dar mais estrutura para essa criança, para esse jovem que está sendo assistido. O Lar Criança Feliz também tem um trabalho de família acolhedora, é um trabalho em convênio com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Assistência Social, para preparar as famílias, né, ter uma equipe multidisciplinar, com assistente social, com psicólogos, para que essas famílias acolhedoras, elas abriguem temporariamente crianças, elas acolham as crianças que são retiradas dos pais pelos problemas que o Conselho Tutelar retira da convivência da familiar, e elas seriam depois adotadas. Só que nesse período, a criança ficaria numa instituição, num abrigo de crianças. E a proposta é que ele não fique num abrigo, mas que ele fique num lar que se propõe a acolher essa criança, mas que não tenha a pretensão de adotá-la, mas que pode oferecer até que a providência divina, né, junto com os poderes públicos, as instituições, encaminhe a família que essa criança vai receber, né, aonde essa criança vai ser adotada. Então, essa proposta é mais um dos trabalhos do Lar Criança Feliz. E o Centro Espírita Luz e Esperança, que é a parte doutrinária, que é a atividade religiosa doutrinária, dá o suporte espiritual com as reuniões de estudo sistematizado, às terças-feiras, às 8 horas da noite, com as reuniões públicas de evangelho, passe e atendimento fraterno, na segunda-feira, às 20 horas, o atendimento fraterno, e começa a estar desde as 19h30, né, das 7h30, e depois às 8h tem a reunião pública de evangelização de adultos e evangelização infantil também. E temos as reuniões mediúnicas, tem 2 grupos mediúnicos, mas as atividades abertas ao público são na segunda-feira e na terça-feira, na segunda, a reunião pública, e a terça-feira o estudo sistematizado, o ESG, que é o programa da Federação Espírita Brasileira, que a União Espírita Mineira adota, e os centros também, a AME passa como sugestão, e os centros aqui em Poços também adotam esse programa, o ESG, o estudo sistematizado da doutrina espírita, para informar, para passar o estudo da doutrina dentro de uma metodologia, né, didática, e preparando os trabalhadores da casa
e também trabalhadores para outras casas, se quiserem, porque a pessoa que faz o estudo sistematizado, que frequenta uma casa, nós entendemos que ela não está obrigada a frequentar aquela casa. De repente, ela faz um estudo numa determinada casa, mas ela, por alguma contingência, às vezes de trabalho ou familiar, tudo, às vezes pela própria localização, ela se sente, fica mais fácil para ela frequentar e trabalhar em outra casa. Então, nós sempre trabalhamos no Lar Criança Feliz com essa filosofia, com essa proposta. Ali nós estamos para divulgar a doutrina, para que a pessoa tenha conhecimento da doutrina e que ela leve a doutrina no seu coração para onde ela quiser, para onde ela estiver, na nossa casa, em outra casa, se ela, no seu dia a dia, se ela não quiser também frequentar a casa espírita, for só um simpatizante que queira conhecer, que ela leve esse conhecimento que vai ajudá-la nos desafios do dia a dia da vida. Nós vamos chamar então a nossa companheira de ideal, a Rosângela, para a prece inicial e depois damos continuidade ao evento. Bom dia a todos. Então, nesse momento, procuremos asserenar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração e levemos o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a sua equipe de trabalhadores que prepararam este ambiente para nos acolher, que nos fortaleceram para aqui estarmos, que proporcionou a vinda da nossa palestrante. Mestre Jesus, agradecemos por essa oportunidade e te pedimos que nos envolva em tua luz, em tua serenidade, para que tenhamos bastante atenção em todas as palavras que for direcionada nesta manhã, para que tenhamos durante a semana a reflexão necessária e a nossa reforma íntima, para conseguirmos colocar em prática aquilo que já conseguimos compreender, praticando com os nossos semelhantes, com os nossos familiares e transmitindo aquilo a quem pudermos, para que também façam a sua reflexão e façam também a sua transformação interior, para que dessa forma possamos contribuir nas mudanças de comportamento, de sentimento e o nosso planeta ser mais sereno e mais tranquilo. Envolva também, Mestre Jesus, os nossos irmãos desencarnados que aqui estiverem, que também possam aproveitar assim como nós. Permaneça conosco, Mestre Jesus, na sua paz, na sua serenidade, envolvendo a palestrante, para que ela faça novamente, como ontem, de forma serena e tranquila, a transmissão dos seus conhecimentos. Obrigada por tudo, Mestre Jesus, que assim seja. Para aqueles que não estiveram aqui ontem, na apresentação da doutora Deusa Samu, nós vamos repetir a apresentação dela, o seu currículo. Doutora Deusa Samu é psicóloga clínica e hospitalar. Possui licenciatura em Antropologia, Filosofia e Sociologia, pós-graduada em Tanatologia pela USP. Tanatologia é Educação para a Morte. Cursou a disciplina de pós-graduação Experiências Anômalas, Psicologia Anomalística e Processos Psicossociais Básicos na USP. É psicoterapeuta especializada em situações de luto e UTIs. Diplomada, membro da AMLAC, Academia Metropolitana de Letras, Artes e Ciências. Membro da SBPH, Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. Sócia fundadora da Sociedade Brasileira de Tanatologia da USP, membro da ABRAD, ABRAP, Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, membro da equipe de coordenação da reunião de pais e expositores da área de ensino da instituição Seara Bendita, de São Paulo, e associada à AME São Paulo, Associação Médico Espírita, e autora de diversos livros e também articulista do jornal Fala Meu, que é editado pela USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo. Vamos ouvir então a doutora Deusa Samu. Muito obrigada. Bom dia a todos.
Parabéns. Domingo de manhã, assim, cedinho, né? Tem que dar os parabéns. Queria agradecer o convite, a oportunidade, dizer para vocês que o seminário, ele tem um cunho mais interativo, tá? Então ontem era uma palestra, as pessoas ficam mais quietinhas, ouvindo, mas hoje é um seminário. Então eu vou tentar abrir, deixar um espaço para que vocês façam perguntas, para que nós possamos interagir de forma mais rica. Tudo bem? Eu fico meio presa aqui porque ele está filmando, eu não posso me mexer, eu adoro ficar me mexendo, né? Então, eu queria contar para vocês, quem que estava aqui ontem? Quase todo mundo. Então, a gente estava falando de inclusão, fizemos algumas reflexões, né? E depois, quando terminou a palestra, eu me lembrei, eu falei, gente, o melhor exemplo de exclusão que eu já vivi, né, por ser espírita, eu não contei. Então, eu posso contar hoje? Eu estava lembrando, eu vivi 2 momentos bem interessantes de exclusão por ser espírita. Um deles, há mais ou menos 20 anos atrás, portanto, logo que eu nasci, né? Nós estávamos num jantar, e nesse jantar só tinha gente importante, tá? Vamos colocar aspas. E aí, no meio do jantar, uma pessoa que sabia que eu era espírita, só que as pessoas que atacam quem é espírita, normalmente são ignorantes. Ignorantes de não saber, não é? E essa pessoa não era diferente. Então, a mesa era bem grande e todo mundo, o jantar lá, poço, todo mundo conversando. Aí a mulher, essa pessoa virou na mesa e falou assim: olha, gente, eu estou lendo um livro. O livro é da Shirley MacLaine e o livro chama Minhas Vidas. Esse livro, ele é muito bom e ele fala de espiritismo, só que é de um espiritismo que não é baixo. E aí olhava para mim assim, entendeu? Olha só para vocês entenderem, esse livro é de um espiritismo diferente. Não é esse baixo. Aí eu olhava assim para mim, para ver se eu respondia alguma coisa. E outra ocasião de exclusão por ser espírita, que eu já vivi 2 ou 3 vezes pelo menos, é num grande hospital de São Paulo. O mais interessante é que eles falam assim: lá vem a beata, não é? Porque eu dou uns passezinhos escondidos nos pacientes, entendeu? Na hora que ninguém está olhando, eu... né? Às vezes a gente pode dar passe também sem coreografia, né, gente? Entra na UTI e fica olhando para a pessoa. Entendeu? Sem fazer a coreografia. Então eu faço isso. E aí, nesse hospital, o pessoal, eu fiquei com fama de beata. Só que eu observei que todo mundo, quando o bicho está pegando, me chama e fala assim: ai, põe meu nome lá, lá, né? Aí eu falo para as pessoas: vamos lá, para você conhecer lá, não é? Então eu só queria dividir com vocês, porque eu esqueci, eu achei legal, né? Eu lembrei desse espiritismo baixo. Como é que é aqui em Poço de Caldas? É baixo, mediano, como que é? Bom, eu me programei para fazer o seminário Pais e Filhos Companheiros de Jornada, tá? Mas ontem a Francisca, você tem cara de Maria José, acho que é porque a moça que agendou chama Maria José. A Francisca me perguntou qual vai ser o tema. Eu pensei assim: nossa, então não tinha um tema definido. Eu tenho um seminário também sobre luto, morte, educação para a morte, luto.
Querem pôr em votação e a gente decide? Ou a gente mantém o pais e filhos companheiros de jornada? Ninguém quer morrer aqui, né? Não, o tema não era, eu que tinha... Muito bom. Então, antes de nós começarmos a conversar, só para avisar que o seminário vai até mais ou menos 15h30, quando sairemos daqui para a Cantina do Araújo, é isso? Eu vi uma placa lá na estrada: vindo em Poços, não deixe de ir na Cantina do Araújo, é isso? Não grava isso, por favor, tá? Vai ficar... Nós vamos falar... Antes de começar, eu queria colocar para vocês assim: a maioria das pessoas que leem os meus livros, ou então que participam de palestras nas quais eu abordo assuntos relacionados à infância e à juventude, a maioria das pessoas me fala mais ou menos assim: ai, olha, sua palestra foi muito boa, viu? Mas olha, graças a Deus que eu não sou mais criança, não tem nem uma criança lá na minha casa, os meus filhos já cresceram. Aí a outra fala assim: ah, eu nem tive filhos, então esse assunto não é para mim. Então eu queria convidá-los a abrir a mente. Nós somos espíritos imortais. Fomos crianças e estaremos crianças em alguns momentos, muitos momentos. Outra coisa, quando você entra em contato com uma experiência, por exemplo, no meu livro, que fala de uma vivência infantil, você está entrando em contato com a sua história, para você entender por que você tem essas minhocas que estão aí hoje. Para você entender como que você pode melhorar na interação com seu filho. Ah, mas eu não tenho filho. Como que você pode melhorar na interação com seu sobrinho? Ah, mas eu não tenho sobrinho. Como que você pode melhorar na interação com todo mundo que já foi criança e que tem um monte de minhoca igual você? A lei é de progresso. Ah, mas eu não tenho filho, eu não tenho sobrinho. E aquele seu vizinho? Aquele filho da vizinha que você acha muito chato e que a gente sabe que não há acaso. De repente, aquele filho da vizinha que está ali colado em você e que você gostaria muito de evitar, pode ser o filho que você não estava preparada para receber ou preparado para receber, e ele está agora como seu vizinho. Então, o seminário, quando a gente está abordando um assunto que fala de criança, de adolescentes, de adultos, de pais e de filhos, nós estamos falando de todos nós, em algum momento de todas as nossas encarnações. Antes de começar, nossa, eu nem comecei, né? Até que hora vai isso? Eu estou atendendo uma moça, eu acho interessante contar isso para vocês, porque a história do outro é a nossa história, só muda de endereço. Diarreia em São Paulo é igual em Poços de Caldas, tá? Dor de barriga em São Paulo é igual na Alemanha, na França e no Canadá. Eu estava atendendo uma moça advogada e ela me disse assim: ai Deus, eu preciso que você me ajude, a minha secretária está tão mal. Aí eu lembrei que você trabalha com luto, você bem que podia atendê-la. Eu falei: mas o que aconteceu? Ela falou assim: ai menina, uma tragédia, olha só, ela vivia dizendo que nunca ia casar, que não queria ter filhos e que detestava criança. Ela tem uma irmã, uma única irmã. O pai dela já morreu, então a família dela é a mãe, a irmã
e o cunhado, porque cunhado também é família, tá? E aquele que pediu emprestado também está disfarçando e não paga, também é família, tá? Então, a família dela era a mãe, ela, a irmã, o cunhado e o filhinho da irmã de 3 aninhos. Lembra que ela detestava criança? Sofreram um acidente de carro. Morreu a irmã, o cunhado e a mãe. Quem que restou? Ela e o filhinho que ela precisa para evoluir. Então, de repente, o seminário é para todos nós. Vamos começar então com a pergunta 344 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade em que momento o Espírito se une ao corpo. E o Espírito da Verdade responde: desde a concepção. E aí nós todos restringimos o conceito de concepção, e aí nós achamos que o espírito se une então na hora que o espermatozoide encontra o óvulo, né? Do ponto de vista filosófico, concepção tem outro significado. Olha só, a Maria José, que foi a pessoa que agendou a minha palestra em Poços de Caldas, ela fez isso há mais ou menos uns 6 meses atrás. Portanto, isto que está acontecendo neste momento e que aconteceu ontem, aqui à noite, foi concebido há 6 meses atrás. Ok? E se completou no momento que eu comecei a falar com vocês. E está se completando agora. Então, a concepção, do ponto de vista filosófico, é desde o momento que o papai e a mamãe decidem que vai ter um filho. A partir daquele momento, existe uma extensão áurica dos 2 espíritos, que irão, por ressonância, lei da física, em busca magneticamente daquele espírito que vai entrar nesse campo vibratório e vai, por sintonia, começar o processo da concepção, que poderá ou não se completar com o nascimento, que muitas coisas podem acontecer. Às vezes, o espírito, eu atendi um casal, a mãe, ela engravidou e ela ficou até o 9º mês. E uma semana antes do parto, o bebê morreu no ventre. E ela foi para meu consultório com culpa, porque ela tinha abortado há um tempo atrás. Então ela achava que Deus estava punindo ela. O marido, por sua vez, também foi buscar atendimento e ele estava com culpa, porque ele tinha sido casado, tinha tido um primeiro casamento, e a esposa tinha um filhinho de uma outra relação, e ele me disse que ele judiava do menininho. Então, como agora o filho dele não veio a termo, ele achava que Deus estava punindo ele. E aí o espírito do bebê, porque não existem bebês, tá? Existem espíritos que estão bebês. O espírito do bebê se manifestou numa reunião mediúnica e disse que não tinha sido nem por um motivo nem por outro. Ele é que amarelou. Então, essa concepção, ela vai acontecer ou não, e ela depende de N fatores. O tema da nossa reflexão é pais e filhos, companheiros de jornada. Portanto, a partir do momento que você concebe a ideia,
você já está entrando em sintonia. Grosseiramente falando, aquele espírito candidato a reencarnar através de você, ele já vai começar a ver se você é assim uma Brastemp, tá? Ele vai começar a ver se as provas que ele precisa vivenciar, se vai dar certo. Em Poços de Caldas, naquela família, entendeu? Então ele vai começar a avaliar. Como é que é esse papai? Eu vou reencarnar num corpo masculino? Pois é, então o meu pai vai ser o meu referencial masculino. Opa, então deixa eu observar. Eu vou reencarnar num corpo feminino? Então a minha mãe vai ser o meu principal referencial. Como é que é essa mãe? E aí não adianta a gente falar assim, mas eu não pedi para nascer. Emmanuel, no livro Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ele diz que muitos de nós não pediu, implorou. Tá? Então quando você estiver em crise assim, mas por que Poços de Caldas? Com aquelas pessoas. Foi você. Né? Bom, André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, nos explica que durante os 9 meses há uma aproximação. E ele explica que antes dos 9 meses, dependendo do caso, há uma aproximação. E ele cita um exemplo lá de um pai que era ferrenho inimigo do espírito reencarnante. E aí eles fazem toda uma preparação durante o desdobramento do sono para aquele espírito do pai poder receber aquele espírito reencarnante. E quando em vigília, o espírito do pai falava para a mãe: nossa, tive um sonho tão estranho. Aliás, não é sonho, foi pesadelo. Uma pessoa correndo, querendo me pegar, querendo ficar comigo. Ai, que estranho. Então, ele acordava com aqueles resquícios oníricos daquela experiência que ele vivenciava ao desdobrar-se quando dormia. É no livro Entre a Terra e o Céu que nós descobrimos que 70% dos enjoos da grávida não tem a ver com a questão hormonal. Tem a ver com a questão psíquica. Você está mergulhado no psiquismo do outro. Então, tentem imaginar. Você tem uma pessoa que você acha difícil conviver. Não porque ela faça alguma coisa em específico. Vamos supor que ela trabalha com você e ela usa um perfume que ninguém merece. E aí todo dia você tem que aguentar aquele perfume, tá? Mas você não tem que dormir com ela, abraçada com ela. Então é só aqueles momentos. Quando você está grávida, a sua aura está fundida na aura do espírito reencarnante. Se a nossa epífise, conforme está no capítulo 2 de Missionários da Luz, é a transdutora do espírito, é a pedra de toque do espírito reencarnante, então você está 9 meses em love com alguém. Aí vocês vão dizer assim: nossa, então como eu enjoei muito aquele espírito que nasceu meu filho, ele me matou, eu matei ele. Não, mas ele é diferente. E quando você tem que entrar em sintonia com alguém diferente, você fica malzinho. Pensa, você vai ter que ficar 9 meses. E até os 7, a aura do reencarnante é extensão da aura da mãe. Então ainda existe uma simbiose
que se estende até os 7 anos. Então a gente precisa pensar no compromisso que a gente tem com esses espíritos que retornam, papai e mamãe. Lá na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe para o Espírito da Verdade: poderíeis nos dar exemplo de missão na Terra? E o Espírito da Verdade responde: paternidade e maternidade é missão. Então muita gente fala assim, a pessoa pergunta: o que você faz da vida? Só sou mãe. Só isso. Então lembra, a partir de hoje, lembra disso. Você está em missão. Está sob a sua tutela uma vida que transcende. Na linguagem adolescente de hoje, tipo assim, se liga, velho, porque você vai encontrar esse filho, esse espírito que está filho em alguma instância da vida, tá ligado? E aí tipo assim, o que será que ele vai falar quando ele te vê? Será que ele vai correr para você para fazer assim? Ou ele vai falar assim: ai, lá vem, Deus me livre, não quero nascer filho dele de novo, não é? Eu vou tentar trazer alguns conceitos da psicologia, e aí nós vamos casando com a doutrina dos espíritos e vamos ver no que dá, tá bom? Vamos começar assim. Para a psicologia, qualquer compêndio de psicologia do desenvolvimento, nós vamos aprender que até os 6 anos está se consolidando a personalidade. Olha que interessante. E aí a maioria de nós, nessa fase, fala assim: deixa. A vizinha fala assim: é só uma fase, boba, vai passar. Não passa, piora. Fica de olho. André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, ele nos diz que até os 7. Então os espíritas ganham aí mais um ano de lambuja, não é? Para a ciência até os 6, para a psicologia, para a ciência até os 6, para o espiritismo até os 7. E aí vocês vão dizer assim: nossa, mas aí depois dos 7 está perdido? Não, não está. Mas o psiquismo já não está tão permeável quanto precisa estar. Vamos supor que esse espírito roubava numa outra vida. É nessa fase que a mamãe lá no supermercado, quando ele quiser pegar uns chicletes, é nessa fase que a mamãe ou o papai tem que dizer: não, não é seu, não pegue o que é do outro. Por quê? Porque aí na fase de 15, 14, 15, quando ele for eclodindo a personalidade, ele vai assumir a identidade dele, ele vai lembrar do que o papai e a mamãe colocaram de valores hoje. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar pai e mãe, item 9, os Espíritos nos dizem, olha só, vamos seguir a linha da psicologia, mostrando que o psiquismo está totalmente permeável, e junto com isso vamos colocando a doutrina. Lembra que o Kardec disse que quando a ciência estivesse à frente, era para você largar a doutrina e seguir a ciência? Lembra disso? Até este momento, eu não vi os jornais de hoje, né, meu amor? Mas até esse momento o Espiritismo está muito à frente. Inclusive em conceitos da física. Está bem à frente. Então, dá para a gente deitar e rolar. Olha só. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, honrar pai e mãe. Os Espíritos nos dizem que os pais, desde o berço, conhecem
o espírito que está ali. E que os pais devem se debruçar. Você não se debruça sobre algo que não lhe interessa. Os pais devem se debruçar a estudar. Você não estuda alguma coisa que não lhe interessa. Os pais, desde o berço, percebem o espírito que está ali. E que eles devem se debruçar a estudar tendências e pendores. Para onde o meu filho pende? Para onde o meu filho tende? Aqui em Poços de Caldas, eu não sei se é diferente, tá? Mas olha só, a minha paciente, ela tem uma filhinha de 3 anos. A bebê da mamãe é um anjinho, sabe? Não tem anjinho, tá? Acorda. Ali tem um espírito com tendências e pendores. Um espírito inferior, como nós. Porque se fosse anjinho, não estaria num planeta de provas e expiações. O seu filho, o meu e o de todo mundo, não tem nada de anjinho. Aliás, tem o potencial para ser um dia. Só. Aí ela me contou assim, ela falou que ela foi na feira e comprou um pintinho. Sabe pintinho? Amarelinho? E aí ela chegou em casa com um pintinho pro bebê da mamãe. E aí foi entregar o pintinho pro bebê. E o bebê espremeu o pintinho e deu risada. Tendências e pendores. Não é normal você sentir prazer em ver o outro se danar. Com 3 anos, não pode ser normal. Fica de olho. Suzanne van Richthofen, lembra dela? Ela não nasceu tudo de bom. E aí um belo dia ela acordou e falou, é hoje. Não. Mas provavelmente papai e mamãe estavam distraídos, como a maioria de nós. Olha só, você vai na escola e a professora fala para você assim, olha mãe, geralmente é a mãe que vai, né? Olha mãe, seu filho está com uns probleminhas aí, não está indo bem. Aí você participa da reunião, fica lá bonitinha. Quando termina a reunião, você sai, encontra sua amiga na porta da escola e fala assim para ela, ai mulher, essa professora, ela não vai com a cara do meu filho. Eu já tinha percebido. Mas sabe o que eu acho? Que ela está com inveja, porque ela não tem filho, porque ela não casou, porque ela não pariu. Então deixa ela. Então tá. E aí você vai se distraindo. E aí depois você precisa ir no mercado. E aí você pede para sua vizinha cuidar. Fala assim, ai mulher, fica aí com meu filho um pouquinho, enquanto eu vou no mercado. Aí a sua vizinha fala assim, ai pode deixar, minha filha tá aí, eles brincam juntos. E aí fica lá. E aí quando você volta, sua vizinha fala assim, então, seu filho andou aí aprontando umas coisinhas, sabe? Desculpa, mas eu tenho que te contar, né? E aí você, ok, acata, depois pega seu filho, vai embora e comenta com sua mãe ou com sua vizinha. Imagina, fulana, que a filha dela é a maior peste, vê falar do meu filho. Aliás, se o meu filho fez alguma coisa, é a filha dela que andou fazendo na cabeça dele. Porque ele é tudo de bom. E aí, o tempo vai passando. E o resto é só vocês ligarem o da Atena que vocês já vão saber. Então nós precisamos ficar atentos. Tendências
e pendores. Para onde meu filho tende? Para onde o meu filho pende? O que nós precisamos atentar do ponto de vista psicológico? E aí, em paralelo, eu vou trazendo a questão espiritual. Do ponto de vista psicológico, de 0 a 10 anos, aliás, antes do 0 a 10, vamos pensar que todos nós somos prédios. Sabe prédio de vários andares? Eu tenho 20. Cada andar 1 ano de vida. Seu Milton, 17. Né, seu Milton? Cada andar 1 ano de vida. Aqui embaixo, se não foi um prédio projetado pelo Niemeyer, tem 4 colunas que o sustentam. Não é assim? Quem são as colunas que sustentam nossos prédios? Papai, figura masculina de referência, modelo, disponibilizado por Deus para que nós, grosseiramente falando, introjete o que é ser homem. Para que serve um homem? Como que um homem deve se comportar no mundo? Como que um homem se comporta com uma mulher? É isso? Quer você queira, quer não. Ah, Deus, mas eu não tive pai. Teve, você veio de algum pai. E ele foi nomeado. Mãe, cadê meu pai? Ih, foi embora, não vale nada. Foi nomeado. Homens vão embora, não valem nada. E essa crença vai permear as minhas atitudes quando a minha personalidade estiver se consolidando. Ah, o meu avô, fiquei sabendo que meu avô se suicidou, gente. Meu avô, homem, era meu avô, pai do meu pai. Homens se matam. Interessante. Então, olha só. Aqui o papai, aqui a mamãe, figura feminina de referência, modelo, disponibilizado pela vida para nós introjetarmos, grosseiramente falando, o que é ser mulher. Para que serve um corpo feminino? O que eu faço com esse corpo? Como são os meus comportamentos? Eu digo para minha filha adolescente que a fila anda? Eu estou ensinando alguma coisa para ela com essa fala. E aqui os vovôs, figuras masculinas de esteio, de sustentação da figura masculina maior. Por quê? Porque foi aqui que o papai aprendeu, papai e a mamãe aprendeu o que é ser homem. E aqui as vovós, figuras femininas de esteio, de sustentação da figura feminina maior. Eu encontro um monte de avós por aí que fala assim: eu já criei os meus tudo, agora eu vou mais estragar. Então eu convido-vos avós a refletirem sobre essa questão. Será que alguém nasce vô e vó de alguém para estragar? Pensemos nisso. Porque eu estou atendendo uma senhora de 60 anos que teve que assumir os seus 3 netos. A filha desencarnou. O viúvo, por questões de trabalho, não vai poder assumir os filhos, porque ele viaja muito. E os filhos, a tutela dos filhos foi para a avó. 62 anos, 3 crianças e 2 crianças e um adolescente. Será que se ela tiver estragado, quem vai agora vivenciar as consequências do que ela mesma plantou não vai ser ela? Então é importante que nós reflitamos. Bom, aqui em cima das coluninhas, nós, cada andar 1 ano de vida. O que eu andei ouvindo nos meus primeiros anos de vida?
O que eu aprendi? Que tipo de associação eu fiz com o que eu via na minha casa? Com o que eu via meus pais fazendo? Eu atendo adolescentes hoje que não quer saber de nada na vida. Só que quando a gente vai investigar, o pai chegava sexta-feira em casa falando assim: que bom, sexta-feira, vou mandar matar quem inventou trabalho. O filho dele cresceu ouvindo isso. Então, na linguagem adolescente de hoje, tipo assim: trabalhar nada a ver, velho. Nada a ver, tá ligado? Trabalhar pra quê, velho? Então, a gente precisa pensar. Estou atendendo neste momento um adolescente de 16 anos que a mãe me procurou e falou assim: você precisa dar um jeito no meu filho, porque do nada ele ficou mudo. Mudo, ele entra no quarto, não dá uma palavra com ninguém. Aí eu falei para ela: alô, alô, Poços de Caldas, tá? Guardem essa frase. Não existe nada do nada. Então, quando alguém falar para você: nossa, estava tudo bem, aí de repente, do nada, não existe nada do nada. E aí eu falei para ela: olha, algo aconteceu. E aí nós fomos investigar. Eu vou sintetizar, porque, como diria Roberto Carlos, são muitas as emoções, tá? Senão não vai dar tempo eu trazer outros exemplos. O menino, resumidamente, não é tão simples assim, tá? Até eu fazer o vínculo com ele demora. Fazer o vínculo é permitir que o seu filho, que o seu sobrinho, que o seu neto se identifique com você. A criança vê você como aquela pessoa grande, mamãe e papai, ó. Aquela pessoa grande que sabe tudo, que resolve tudo e que não mente, tá ligado? Então fica atento. Você é referencial dela o tempo todo. E aí o adolescente, ele precisa de uma identificação. Por que ele vai falar as coisas para aquela mulher que a mãe dele levou ele lá? Psicóloga. Vou falar para quê? Então eu preciso me identificar. Eu preciso fornecer para ele. E isso vocês todos podem fazer. Ah, mas eu sou vó, vou fazer isso com meu neto? Vai ser maravilhoso. O seu neto, a sua neta olhar para você e pensar assim: nossa, a minha avó, aquela mulher grande, que sabe tudo, que resolve tudo, inclusive ela tem mais de 40, ela é bem velha. É verdade, tá? Adolescente acha que 40 é bem idoso, tá? Então, nossa, a minha avó me contou que ela também tem medo. Gente, então eu sou normal. Os medos da minha avó são diferentes do meu, tá ligado? O meu é tipo assim: eu entro na padaria, tá todo mundo me olhando, velho. É só esse meu medo, tá? O medo da minha avó é de não ter dinheiro para pagar o IPTU. São outros medos, mas ela também tem. Ufa! Então vamos voltar para ele, para o menino. Resumidamente, o pai dele vive falando para ele que ele tem que passar no vestibular, entrar na USP. E se não for na USP, na USP. E se não der na USP, na USP. Sabe para quê? Para ele ser um homem de bem. O que é um homem de bem? Muito bom. Aí ele disse que decidiu pedir para o pai dele se ele podia ir junto para o trabalho do pai dele. Vocês sabiam que tem gente que não sabe o que o pai e a mãe faz? Porque o pai e a mãe a vida toda falam assim: vou trabalhar. Eu atendi um adolescente que a conta de telefone, faz tempo esse caso, a conta do telefone veio, não tinha celular.
Só tinha aqueles tijolões lá do começo. E a conta do telefone veio altíssima. E ele virou para mim, eu falei para ele assim, olha, sua mãe disse que a conta veio muito alta e que você é responsável. É verdade? É. Eu falei assim, com quem que você fica conversando esse tempo todo? Ah, com meus amigos. Mas você não já ficou na escola até metade do dia, não deu para conversar? Não, tem outras coisas importantes. Quem que paga? Meu pai. E ainda olha para você com aquela cara assim, como assim, né? Claro que é meu pai. Aí eu falei, ah, seu pai, ele trabalha? Claro. O que seu pai faz? Ele é engenheiro, velho. E o que engenheiro faz? Ah, sei lá, engenheiro, velho. Tá ligado? Engenheiro. Então fala pro seu filho o que é trabalhar, tá? Convida ele para ir no seu trabalho e de preferência naquele dia pior, tá? Aí esse menino decidiu que queria ir com o pai dele num dia de trabalho, acompanhar o pai dele. Lembra do papai falando que ele tem que ser um homem de bem e passar na USP? Ele descobriu que o pai dele trabalha fazendo, sabe o quê? Como é que é o nome do negócio lá? Sabe o marcador de quilômetros que eu falei na outra palestra? Eu falei velocímetro, ele falou que não é, então. O marcador de quilômetros do carro. O pai dele trabalha, indo nas concessionárias de carros usados, adulterar a velocidade, tá bom? O que significa isso? O conta quilômetros, tá vendo? Ele é meu mentor, meu obsessor e meu amor. Aí, olha, então o carro rodou 100.000 quilômetros. Aí ele vai lá e põe só 50. E aí vocês vão dizer, tá, e o menino viu isso, não falou nada e foi para casa e ficou igual caramujo? Sim. Sim, porque ele está vivenciando a queda do mito. Quando você fala algo, prega algo, é necessário que no mínimo você admita que você está tentando fazer isso. O que é ser um homem de bem? Eu nem conto para vocês, senão a gente não vai sair daqui hoje, tá? Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Um homem de bem? Acho que não tem, viu? Então, o menino está sorumbático, angustiado, ensimesmado. E eu vou ter que fazer um trabalho duro com ele, para ele adotar outros referenciais e para ele trabalhar na cabeça dele que o pai dele é uma pessoa e que o pai dele pode errar, ixi, um monte de coisa. Só que para consertar isso dá trabalho. Então, é melhor a gente fazer melhor, tá? A gente começar a fazer melhor. Como é que está o tempo aí, gente? Para agora, seu Milton? 10h30? É que ele vai fazer um intervalinho rápido para banheiro e café. Tem café? Então mais rápido ainda.